Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer hoje uma questão ACAF Medicina, questãozinha de alto nível. Acompanha comigo. É um item de verdadeiro ou falso, aonde ele diz isso aqui. A função f, que possui esse domínio, que vai do 1 até o mais infinito, e esse contradomínio, que vai do 3 até o mais infinito, possui essa sentença, que é x ao quadrado menos 2x mais 4. E aí ele pergunta se essa função admite inversa. Meus amigos, como é que eu sei que uma função admite inversa? Uma função ela vai ter inversa quando ela é uma função que bijetora. Então, aqui, para resolver essa questão, você tem que ter o conhecimento de função bijetora. Basicamente, a questão ela vai tratar disso. Professor, quando é que eu sei que a função ela é bijetora? Quando ela atender duas condições. Ela tem que ser, ao mesmo tempo, uma função injetora e, ao mesmo tempo, uma função sobrejetora. Como é que eu vou ver isso tudo? Para facilitar a tua vida, eu vou pedir para você montar o gráfico da função. Isso aqui vai me ajudar muito, tá? Facilita muito a vida. Essa função do segundo, eu vou identificar inicialmente quem são os coeficientes. O A é quem está com x na 2, o B é quem está com x, e o C aqui, termo independente, 4. Algumas informações eu já tenho, hein? A positivo, a concavidade vai ser para cima, e o valor do C eu já sei que é exatamente aonde corta o eixo Y. C, ele tem esse papel importantíssimo aí na sociedade das funções, informa aonde corta o eixo Y. Professor, eu vou determinar aqui aonde, ou se vai cortar o eixo X. Pode cortar ou não. Como é que eu sei disso? Eu vou achar as raízes. É só você pegar a tua sentença e colocar igual a zero, ou seja, é só você resolver a equação do segundo grau. Eu vou fazer por delta inicialmente, tá? Nosso delta é o b, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é igual a 4. Quando você resolver esse delta, olha que bonito que vai ficar, menos 12. Opa, delta negativo. O que significa delta negativo, professor? Que não tem raízes reais. Se não tem raízes reais, sabe o que eu vou escrever? Que não corta o quê? O eixo X. Se não tem raízes reais, não vai cortar o eixo X. Muito bem. Agora, professor, já sei aonde corta o Y, já sei que não corta o X, eu só preciso de mais uma informação. Sabe qual é? O vértice. O vértice é aquele ponto aonde a minha curva muda o sentido. Para eu calcular o vértice, eu preciso do x do vértice e do y do vértice. Vou calcular um por um, hein? Como é que acha o nosso x do vértice? O x do vértice, professor, é menos b sobre 2a. Guarda aí, hein? Bem importante. Vai ficar menos o b, que é menos 2, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Quando você resolver essa conta, em cima vai dar 2, aqui embaixo 2, dividiu vai ficar 1. Professor, e o y do vértice? Como é que eu vou calcular? Tem uma fórmula? Tem. Bem fácil para guardar, hein? E bem importante. Menos delta
dividido por 4 vezes A. Você vai guardar isso aí e vai substituir comigo. Delta menos 12, e aqui embaixo, 4 vezes o valor do A. Resolve a tua conta, em cima fica 12, embaixo 4, quando eu divido, 3. Legal, já tenho todas as informações, vou colocar no plano cartesiano, hein? Vamos lá, vamos fazer aqui. Toma muito cuidado, tá? Que ali no finalzinho tem um detalhe que eu preciso falar para você. Inicialmente, eu vou montar o gráfico dessa função considerando que o domínio são todos os reais, toda a reta do eixo X, tá? Depois a gente vai ter que fazer alguma alteração, porque aqui o domínio ele fez uma restrição. Vamos lá, coloca o valor do y, que é o nosso 4, coloca para mim o vértice, já que não vai cortar o x, né? Já coloca o vértice que tem x igual a 1 e y igual a 3. Observa, ó, como vai ficar bonitinho o gráfico dessa função. Não corta o eixo x, corta o y em 4 e muda o sentido exatamente aqui no nosso vértice. Legal? Esse é o gráfico da função f, considerando o domínio todos os reais. Só que agora, professor, vem a maldade da questão, hein? Observa comigo aqui que o domínio, ele fala que vai do 1 até o mais infinito. Isso significa falar que a minha função, ela só vai estar definida para x maior ou igual a 1. Lá no plano cartesiano, a minha função ela só existe a partir do x igual a 1 ou maior do que 1. Então, nesse momento, o meu gráfico, professor, eu só vou considerar a partir do 1 para a direita. Antes do 1, esse gráfico ele não existe, porque a função ela começa a partir daqui. Então, para ficar bem bonitinho, eu vou montar novamente o gráfico da função, tá? E eu vou colocar essa observação. A minha função, ela começa a partir do 1 para a direita. É do x maior ou igual a 1 que o gráfico da função está definido. Ele vai pegar apenas uma parte da minha parábola. Toma muito cuidado que, às vezes, o aluno ele não olha essa restrição que é feita no domínio. Legal? Nessa funçãozinha aqui, já com as suas adaptações, eu vou pedir para você escrever aqui comigo o conjunto imagem. Como é que vai ficar esse conjunto imagem, hein, professor? Observa comigo, tá? A imagem, eu olho no y. Como o ponto mais baixo está aqui, no y igual a 3, e o gráfico está subindo, a imagem ela vai do 3 para cima. Como é que eu vou escrever isso aqui? Começa no 3 e sobe infinitamente, vai para o mais infinito. Sempre intervalo aberto aqui no mais infinito, colchete saindo. Muito bem. Agora, professor, montei, eu vou fazer o estudo para ver se ela é inicialmente injetora. Como é que é aquele macete mesmo que você conhece, hein? Para ver se uma função é injetora, você vai passar retas horizontais. Cada reta tem que cortar uma única vez o gráfico da função. Se tiver uma que está cortando mais de uma vez, ela não é injetora. Aqui, minha gente, ó, qualquer reta horizontal que eu coloquei está cortando uma única vez. Então, essa minha função, ela é uma função injetora. Show! Professor, como é que eu sei que ela é sobrejetora? Para ser sobrejetora, a imagem
tem que ser igual ao contradomínio. E isso é verdade, tá? Por que que essa função ela é uma função também sobrejetora? Observa a imagem que eu achei aqui. Observa o contradomínio que está aqui no enunciado. É o mesmo conjunto, não é verdade? A imagem ela foi igual ao contradomínio. Então, essa função também ela é uma sobrejetora, logo, ela é uma bijetora. Se essa função ela é bijetora, você sabe que ela tem o quê? Inversa. E aí, pessoal, se ela tem inversa, esse nosso item ele está correto. Questãozinha que eu tenho que analisar minuciosamente aí cada um dos passos. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.